Taxa dividida. Um simples padrão para você fazer de R$ 500 a R$ 1.000 todos os meses, sendo realista. Você não precisa mais operar às cegas, pegar as operações e dar aquele branco, ou até mesmo perder dinheiro em um padrão que você já usava, você já lucrava, deu certo uma vez, por um tempo, e depois tudo começou a desandar. Eu acredito que essa é a pior sensação que existe como trader, que uma vez dá certo agora e depois nunca mais dá certo. Às vezes você até pensa, será que eu preciso contar com a sorte para dar resultado? Ou o mercado precisa estar num ciclo ótimo, um ciclo perfeito para conseguir operar? Mas fica tranquilo, que eu vou revelar com essa aula, eu tenho certeza que vai ser aquela luz no fim do túnel. Para eu ter o controle total dos afobados que já pularam o vídeo, eu preciso muito que você comente aqui embaixo a primeira palavra-chave desse vídeo, que é ciclo, porque assim é a prova registrada e a prova viva que você é um trader 1%. Se você já comentou, agora bora para a estratégia. Se você não sabe identificar a taxa dividida, pode ser que você esteja deixando muito dinheiro na mesa. Mas relaxa, eu vou te explicar tudo para que você consiga atingir a consistência do mercado, porque esse padrão pode colocar muito dinheiro no seu bolso se você aplicar da maneira correta. Mas não perde nenhum detalhe desse vídeo. Qual que é o segredo da taxa dividida? Primeira coisa, você precisa entender o conceito. São vários e vários padrões. O primeiro padrãozinho, decora isso daqui. Duas velas de cores verdes, onde a primeira ela deixa pavio na parte superior, porém a segunda ela não deixa pavio na parte inferior. Eu posso até apagar isso daqui para não confundir. Não tem problema se ela deixar pavio aqui na parte de baixo, ou não tem problema se ela não deixar pavio na parte de cima para a taxa dividida. Só para você entender o conceito. O detalhe mais importante é você observar aqui, ó, o fechamento da primeira vela e a abertura da segunda vela. Alguma dessas duas velas não pode deixar pavio ou no fechamento ou na abertura. Tem que ser nesse meio, tem que ser aqui nessa divisão. Se não deixar pavio aqui na parte de baixo ou não deixar pavio aqui na parte de cima do fechamento, aí já é outra coisa. Mas para ser taxa dividida, eu só preciso que você entenda esse meio por aqui, entre a primeira vela, que é o fechamento dela, e entre a segunda vela, que é a abertura dela. O outro padrão que pode acontecer é a primeira vela não deixar pavio no fechamento e a segunda vela deixar pavio na abertura. Novamente, eu preciso identificar esse meio entre o fechamento e a abertura. Então esse padrão também é uma taxa dividida. Agora entra o último exemplo, quando deixa uma vela verde e outra vela verde, porém nem no fechamento e nem na abertura ela deixa pavio. Aqui é a mesma coisa, nem no fechamento e nem na abertura deixa pavio, referindo a esse meio entre fechamento e abertura da primeira e a segunda vela. Não precisa ser necessariamente a primeira e a segunda vela do lote, isso não tem nada a ver, pode ser a terceira com a quarta, a quinta com a sexta, é a comparação de duas velas verdes. Não importa se ela deixa pavio aqui na abertura ou no fechamento da segunda vela, o que eu estou me referindo é a esse meio aqui. Então o primeiro caso, ela deixou pavio no fechamento da primeira vela, mas não deixou pavio na abertura. A abertura dela ficou carequinha, é uma vela de comando. Aqui nesse segundo exemplo, a primeira vela não deixou pavio no fechamento, mas a segunda vela deixou pavio na abertura. E o terceiro e último exemplo, nem no fechamento da primeira e nem na abertura da segunda deixou pavio. Ou seja, isso daqui também é uma taxa dividida. Esses três exemplos aqui é o que você vai utilizar. Então esse exemplo pode e esse exemplo também pode. Will, mais uma pergunta. E agora, se ela deixar pavio aqui, tem problema? Não. O que importa, de novo, é esse meio entre fechamento da primeira e a abertura da segunda. Então, para não confundir, eu vou até apagar esse daqui para não ter nenhum tipo de dúvida. Mas se ela deixar pavio, não tem problema. O que importa é esse meio por aqui. Um exemplo que não é uma taxa dividida é esse exemplo aqui. Quando faz assim e faz assim. Daqui não é taxa dividida, porque o meio aqui, se você for comparar, nem no fechamento da primeira não deixou pavio e nem na abertura da segunda também não deixou pavio. Então isso daqui não é taxa dividida. Isso daqui é até um outro padrão que a gente chama de nova alta. Então esse padrão aqui não pode, esse padrão aqui tá errado. Decora isso daqui que é muito importante. E agora eu vou fazer o exemplo na venda e eu já mostro como vai funcionar na prática. Só por isso que você entendeu o conceito e mesmo que você já saiba, assista isso aqui com todos os detalhes. Às vezes você acha que sabe, mas está aplicando de maneira equivocada. O exemplo agora na venda. A primeira vela não deixa pavio no fechamento, mas a segunda vela deixa pavio na abertura.
Novamente, a comparação é sempre desse meio, entre fechamento da primeira e a abertura da segunda vela. Então esse exemplo é uma taxa dividida. Vai ter vezes que nessa primeira vela no fechamento, ela vai deixar pavio, porém a segunda vela ela não vai deixar pavio na abertura. Novamente, observa esse meio entre fechamento e abertura. A primeira deixou pavio, a segunda não deixou pavio. Então isso é uma taxa dividida. E o nosso último exemplo, quando faz a vela vermelha e outra vela vermelha, porém nesse meio as duas não deixou pavio, nem a primeira no fechamento e nem a segunda na abertura. Agora os dois de uma vez para você entender, tanto na venda como na compra. As a vela verde, a primeira não deixa pavio e a segunda deixa pavio. Na vela vermelha, não deixou pavio no fechamento na primeira vela. A segunda vela deixou pavio na abertura. Aqui é a mesma coisa. Na vela verde, ela não deixou pavio no fechamento. E na segunda vela, ela deixou pavio na abertura. Sempre observando esse meio aqui, que é o mais importante, entre o fechamento da primeira vela e a abertura da segunda vela. Nesse exemplo aqui de cima, ela deixou pavio aqui no fechamento, porém na segunda vela não deixou pavio na abertura. Isso é taxa dividida. Novamente, observando sempre esse meio, a primeira vela no fechamento deixou pavio, a segunda vela não deixou pavio na abertura. Na vela da venda, fechamento deixou pavio, segunda vela, a abertura não deixou pavio. E o último exemplo é o mais simples de identificar, é quando nem no fechamento da primeira e nem na abertura da segunda ela deixa pavio. Então sempre observando esse meio, na primeira velinha, ao fechamento dela não deixou pavio e na segunda velinha a abertura dela não deixou pavio. E daqui é o exemplo na compra. O exemplo na venda, a primeira vela não deixou pavio no fechamento e a segunda vela não deixou pavio na abertura. Decora, anota no caderno esses 3 exemplos que todos esses aqui estão corretos para você utilizar na taxa dividida. Esse conteúdo vale ouro. Eu estou explicando cada detalhe, não perde nada, não pula nada, pelo amor de Deus. E agora, como você pode utilizar essas marcações aqui? É simples. A primeira vela não deixa pavio e a segunda deixa pavio, a marcação vai ser da abertura e pavio da abertura. Essa marcação aqui. Esse exemplo aqui, a primeira deixa pavio e a segunda não deixa pavio. Qual que é a marcação? Somente dessa velinha careca, somente da vela de comando. Quando as duas não deixam pavio nem no fechamento e nem na abertura desse meio, aí você só marca a vela de comando também. Então a marcação é sempre na segunda vela e não na primeira. Aqui nesse caso, taxa dividida da compra agora. A primeira não deixa pavio no fechamento e a segunda deixa pavio na abertura. Qual que é a marcação? Sempre na segunda vela dessa comparação. Agora esse exemplo de taxa dividida. A primeira deixa pavio e a segunda não. Como que é a marcação? Pensa um pouquinho. Somente dessa velinha careca, porque a marcação, lembra, é sempre da segunda vela. E nesse terceiro exemplo, quando nem no fechamento e nem na abertura deixa pavio, a marcação é sempre na segunda vela, é sempre nessa velinha careca. Um detalhe muito importante novamente, não precisa ser a primeira e a segunda vela do lote. Ela pode vir depois de mais uma vela verde, depois de uma vela vermelha. Então daqui pode ser a terceira e a quarta vela. Ou a segunda e a terceira, não tem problema. Tô falando sempre das comparações essas duas velas que nesse meio entre fechamento da primeira ou a abertura da segunda não pode deixar pavio. São esses 3 exemplos que pode acontecer, não tem outro, é somente esses 3. Will, e agora? Você já aprendeu a fazer a marcação. E como que eu vou operar isso daqui? É simples. Você pode operar antes do mercado romper. Então quando ela tocar aqui na marcação, você pega essa retração. Aqui é a mesma coisa, tocou aqui na marcação, você pega essa retração para a mesma vela. Então aqui também, o mercado tocou aqui na marcação, você pega essa retração. Agora no exemplo aqui na taxa dividida de compra, tocou aqui no corpo, você já consegue pegar uma compra. Tocou aqui no corpo, já consegue pegar uma compra. E aqui é a mesma coisa, tocou aqui no corpo, já consegue pegar uma compra. Will, vai ter vezes aqui que a marcação vai ter o paviozinho aqui. E para que serve esse pavio? Enfia essa porra do cu. Vai ser muito importante para depois do rompimento, que eu já vou chegar lá. Posso até gravar, na verdade, uma parte 2. Se você quiser todos os detalhes da taxa dividida, eu gravo um outro vídeo. Só para não ficar muito conteúdo, utiliza dessa maneira. Marcou a taxa dividida, voltou na marcação antes do rompimento, já pega uma retração. Fez a marcação antes do rompimento, já pega uma retração. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, aqui, aqui. Decora, tira print, anota, pelo amor de Deus, que isso aqui é o ouro. É conteúdo de mentoria que eu tô te entregando de graça, sem você pagar R$1 pra mim. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero que você tenha resultado. Agora vamos procurar por exemplos no gráfico mesmo, no gráfico real aqui. Por enquanto não tá acontecendo, mas eu consigo tirar um pouco do zoom aqui do gráfico e observar também.
Ó, tem esse lote de venda gigantesco aqui. Se você for comparar essas duas velas entre fechamento e a abertura da segunda vela, observa. Então, de novo, você vai comparar essas duas velas e vai observar esse meio entre fechamento da primeira e a abertura da segunda. É uma taxa dividida? Sim, porque a segunda não deixou pavio na abertura. Qual que é a marcação? Somente dessa velinha careca. Então, no futuro, quando o mercado tocar aqui na marcação, você consegue pegar uma retração. Eu vi que tinha muita gente com dúvida. Will, como assim pegar nos primeiros 30 segundos? É aqui, ó, no cronômetro. Quando der 1 segundo, não dá mais para pegar a operação para a mesma vela. O cronômetro, ele inicia aqui de 30 segundos até o 1 segundo. Passou disso, se você for pegar a operação, ela vai cair para a próxima vela. Isso aqui no gráfico até 15 minutos, tá? Aqui na Avalon. Então você vai vir aqui, expiração de 1 minuto. Ó, se eu quiser pegar uma operação de compra, por exemplo, aqui, não dá mais tempo. Ela vai cair na próxima vela. Você tem que esperar ela ficar nos 30 segundos, ou até mesmo você observa aqui no rodapé aqui embaixo, ó. Então é só olhar aqui embaixo que é bem tranquilo também. Por exemplo, agora é 9h50. Se eu quero pegar a operação para as 9h50, não dá mais tempo. Mas se eu quero pegar a operação para as 9h51, é só esperar esse cronômetro virar. Então, ó, quando é 9h51 e já deu 9h51, você consegue pegar a operação. Deu 9h52, não dá mais para pegar a operação, ó. Então, ó, é nos primeiros 30 segundos. Então, 9h51 e 30, você já não consegue pegar mais, ó. Deu 1 segundo, se for pegar a operação, não consegue mais. Sempre tem que ser para a mesma vela. Will, não entendi. Entra lá no meu grupo no Telegram, me manda a dúvida lá no meu privado. Aqui já tem, nesse gráfico aqui na Dash. Tá vendo? Se ela tocar lá, eu consigo pegar uma venda. Duas velas vermelhas. O fechamento da primeira deixou pavio, porém a abertura da segunda não deixou pavio. Será que toca lá? Se não tocou, não pega. A entrada tem que ser exatamente aqui. Aqui tá entrando a ação da venda. Tem muita gente vendendo aqui. Então, duas velas vermelhas. A primeira deixou pavio no fechamento, porém a segunda não deixou pavio na abertura. A marcação é sempre na segunda vela. Como a segunda vela não deixou pavio, marca somente a abertura. Se tocasse lá, eu pegaria a venda. E de novo, e não tem problema se ela não tocou de imediato. Se ela voltar e pegar aqui nessa vela aqui que nasceu agora, dá pra pegar também, ó. Se ela voltar aqui na marcação. Ah, Will, não tocou. Espera. Outra vela que for nascer, posso tocar. Aí você pega. Sempre para a mesma vela. Se passou do 1 segundo, não pode mais pegar, não. Ela já pode começar a retrar a partir daqui, porque aqui é uma nova posição. E mais forte ainda se ela voltasse na taxa dividida. O ruim é que isso daqui é um padrão de indecisão. Aí tem outros filtros também, que é só você estudar aqui minhas aulas gratuitas que você vai entender. Ó, aqui ela conseguiu quase... Não sei se ela tocou certinho. Não, ainda não. Mas para você ver, ela tá fora do tempo. Se eu for pegar a operação de venda aqui, ela vai cair para uma próxima vela e o objetivo não é esse. Se ela ficar com pressãozinha de baixa aqui é perfeito. Ainda mais se ela ficar abaixo. Ó, aqui ela fez pressãozinha de baixa, essa sua operação de mínima. Já rejeita aqui no primeiro registro, aqui e aqui também. Cara, só precisa que ela suba um pouquinho. Dá para pegar até mesmo antes, nesse caso aqui, por conta das confluências. Eu quero pegar exatamente para mostrar para vocês. Ainda não tocou. Vou esperar, vou aguardar aqui, ó. Vou marcar um sininho. Qualquer coisa, eu volto nesse gráfico. Esse aqui já aconteceu a taxa dividida. Marcação, abertura e pavio na abertura. Na verdade, se vocês quiserem para essa aula, marca somente a abertura. Porque para marcar o pavio da abertura, é somente após o rompimento. Depois é uma próxima aula que eu posso passar como operar a taxa dividida após o rompimento. É só você comentar aqui embaixo que eu posso trazer esse vídeo para vocês. Eu quero ver muito comentário mesmo, senão não vale a pena para mim fazer não. Aqui dá pra pegar a venda, tá vendo? A taxa dividida está exatamente aqui. Tem mais coisa aqui também, tem primeiros registros. Ó, aqui já quase tocou também, ó, tocou agora, consegui pegar. Aqui a operação tá forte, pressãozinha de baixa, já houve as rejeições por aqui. Então duas operações aí ao mesmo tempo, vamos ver se a gente consegue. Se ela subiu até... Nossa, que perfeito, subiu mais, peguei mais. Porque aqui ficou localizado o domínio vendedor na nossa primeira vela do lote. Aí também tem que manjar dos pontos de entrada, que aí fica mais forte ainda a operação. Aqui já pegou um ponto bom. Se ela subisse um pouquinho mais aqui no primeiro registro, dava para ter pego mais, mas tá bom. Então duas velas da venda, a primeira tá no gap de baixa, então não deixou pavio, e a segunda também não deixou pavio. Esse exemplo aqui, ó, a primeira deixou pavio e a segunda não deixou pavio, então é uma taxa dividida. Vamos ver se paga todas aí. Olha só, pagou aqui no primeiro registro, vamos ver se tocou certinho. Não, nem tocou na verdade. Então aqui foi por pouco, infelizmente não pagou, que tá tudo bem. E aqui pagou bonito todas as taxas, peguei um ótimo ponto de entrada, porque aqui ela poderia terminar a vela verde. E eu sei onde o mercado pode retrair, que seria na taxa dividida e também no próximo domínio vendedor. Mas aqui foi bonito de qualquer maneira.
A anterior aqui tava certinho também. Então, 2 velas vermelhas. A primeira não deixou pavio no fechamento. Ah, Will, tá cego? Não, por conta que tá no gap de baixa. Então ela não deixou pavio no fechamento. E na abertura também não deixou pavio. Então a taxa dividida, marca a abertura dela aqui, retraiu, pega a operação de venda. Aqui na Dash é a mesma coisa. Só que essa estava mais forte a zona. Aquela operação foi mais aleatória o contexto. Aqui ó, taxa dividida por aqui. Porque eu observei esse meio, a primeira deixou o pavio no fechamento, porém a segunda não deixou. Faz a marcação, tocou lá, pega a venda. Tem pressão de baixa, tem a nova posição, tem primeiros registros, tem domínio de venda aqui na primeira vela do lote. Então muito forte essa operação. Vou fazer um saquezinho aqui porque eu tô atrasado para mandar as operações pessoal, já 10h03 aqui. As operações que eu mando lá no grupo do Telegram é sempre às 10 horas da manhã, nossa primeira sessão. Vou fazer um saquezinho de R$ 950 reais, retirar fundos, tá em andamento. Ó, tá lá, fundos enviados, R$ 950 reais. Se você ficou até o final desse vídeo, é com você que eu quero falar. Agora comente a segunda palavra-chave desse vídeo, porque eu consigo filtrar quem ficou até aqui e quem desistiu. Para você que ficou até aqui e conseguiu comentar as 2 palavras-chave desse vídeo, agora eu tenho um desafio. Compartilhe esse vídeo para pelo menos uma pessoa. Quanto mais você compartilhar, mais chance você tem de eu te selecionar para alavancar a sua banca. É um projeto de alavancagem zero risco, onde eu vou pegar qualquer capital que você tiver acima de R$ 250 reais e te entregar pelo menos 500, 2.000, 3.000, 5.000 reais. É um projeto que é 100% gratuito e que agora sim a régua desse mercado vai subir. Todo o valor que eu alavancar para você é 100% seu. Não precisa repassar nada para mim. Mas para poder te selecionar, você tem que compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir e tem que estar dentro do meu grupo no Telegram, que o link eu vou deixar aqui na descrição. Boa sorte, muito obrigado por esse vídeo maravilhoso. Faz o W e vem com o mago.